Vamos lá. Boa noite a todos. Então, né? Quero que os senhores sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. A intenção hoje a gente vai fazer uma breve recapitulação do que nós falamos na aula de ontem e a gente vai dar ênfase na aula de hoje, então, com o tema folha de pagamento, né? Na aula de ontem, o professor falou a respeito de depreciação quando ela vai ocorrer em bens que são usados já, né? Então, alguns pontos que são extremamente importantes para nós, contadores, observar. São dois critérios, na verdade. O primeiro deles é que você pode utilizar a metade da vida útil como sendo uma estimativa e você utiliza, então, depreciar o saldo desse período, o saldo desse bem, sempre pela metade. Ou seja, você pega o valor de aquisição, que logicamente não vai ser o valor de aquisição de um bem novo, vai estar já por um valor um pouco menor, pelo valor de mercado um pouco menor. Você pega o valor de aquisição desse bem e você divide, então, pela metade da vida útil do que pode ser usado como uma referência para a gente depreciar. Um exemplo que o professor deu ontem foi a aquisição de um veículo, né? Um veículo ele deprecia em 5 anos, ou seja, 60 meses. Então, supondo que esse veículo já foi usado por um período de 1 ano, você tem a alternativa, o profissional de contabilidade tem a alternativa de pegar o valor de aquisição desse bem e dividir pela metade, então 2,5 anos, né? Isso é possível e isso é autorizado pelo regulamento do imposto de renda. Um outro critério também que é possível de se utilizar pelo saldo da vida útil do bem, né? Então, por exemplo, vamos utilizar o mesmo exemplo hipotético que o professor falou da aquisição de um veículo, esse veículo já foi utilizado por 1 ano, né? E supondo que esse veículo está em bom estado de conservação, que esse veículo ele realizou todas as manutenções no período certo, que esse veículo passou por um processo de acompanhamento no que diz respeito de lataria, no que diz respeito de motor, então este veículo, ele tem 1 ano de usado, mas ele pode ainda ser usado. Oi, Guilherme. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Não. Tudo bom. Então, o professor vai continuar o raciocínio, tá bom? Então, voltando ao raciocínio que nós estávamos desenvolvendo, supondo que esse veículo ele tenha sido usado por um período de 1 ano, né? Ele está sendo utilizado por um período de 1 ano. E, então, o correto seria a gente depreciar por um valor, por um período de mais 4 anos, para ele estar totalmente depreciado, né? Então, a gente pode utilizar também pela vida útil desse bem, é possível também. Só que a metodologia nesse momento daí é um pouco diferente. Você vai pegar o valor que você adquiriu, o valor de aquisição. Oi, Ângela, tudo bem? Você vai pegar o valor de aquisição desse veículo e, em vez de dividir por 2,5
anos, conforme era o critério anterior, você vai dividir por 4 anos, porque ele ainda tem um prazo de vida útil de 4 anos. Então, este critério, do ponto de vista do professor, ele seria mais justo e mais honesto de se usar. No critério anterior, vocês vejam que pegar um valor de um veículo e dividir por 2,5 anos e dividir por 12 meses, você vai observar que o valor da depreciação, a carga da depreciação vai ser muito mais forte no que diz respeito ao impacto econômico dentro da empresa. Porque a gente falou ontem, né, que a depreciação, ela impacta lá, se ela for um bem da indústria ou da área operacional, impacta diretamente no custo. E se for um bem da área administrativa, ele vai impactar na despesa. Ou seja, a empresa vai estar sendo sufocada por uma depreciação, por um valor de depreciação daquele veículo que está sendo muito forte. Já no critério seguinte, que é pela vida, o saldo da vida útil do bem, você pega o valor do bem, o valor de aquisição desse bem, e divide por 4 anos e divide por 12 meses. Ou seja, a carga de depreciação mensal que esse veículo vai, ou que essa máquina vai passar para a empresa é bem menor do que no critério anterior. Então, do ponto de vista do professor, este critério ele é mais justo de ser aplicado. Independentemente do critério pela metade da vida dele, ou pelo critério pelo saldo da vida útil do bem, sempre é muito necessário que a gente, como contador, a gente se resguarde do nosso trabalho técnico. Então, é bom sempre a gente ter sempre um documento, um laudo que suporte a nossa decisão. Caso os senhores sejam questionados por um auditor, e até na nossa profissão os senhores terão a possibilidade de serem auditores também, ou vocês serem questionados pela Delegacia da Receita Federal, qual foi o critério utilizado e com que base que foi utilizado, os senhores vão apresentar este laudo técnico que comprova, então, que o veículo e que o bem, ele resta ainda uma vida útil e essa vida útil pode ser utilizada para depreciar, né? O professor também comentou ontem a respeito da contabilização, né? Sempre que a gente fala em depreciação, a gente tem que estar se relacionando assim, só vai depreciar bens do ativo imobilizado, ativo não circulante imobilizado. Então, de toda a estrutura patrimonial, ela só vai impactar naquela estrutura do patrimônio, né? E sempre a contrapartida da depreciação vai ser custo ou despesa, ou seja, sempre vai estar mexendo nas contas de resultado da empresa. Então, é bom sempre a gente ficar atento com os movimentos, se um bem ele não está sendo depreciado de uma forma, se ele está passando por um processo de manutenção regular, se ele está em bom estado, para que a contabilidade ela reflita exatamente a situação em que aquele bem se encontra. Porque no momento que você for vender esse bem, você sempre vai usar o valor residual contábil. E como que se forma o valor residual contábil? Lá no ativo imobilizado, ativo não circulante imobilizado, tem a conta, por exemplo, veículos, então, valor de aquisição, você vai lançar a débito na conta daquele bem, e as depreciações, elas vão ocorrendo de forma que vão diminuindo o valor daquele bem. Ela é uma conta redutora de ativo, né? A depreciação é uma conta redutora de ativo imobilizado. Então,
Como que se forma o saldo? É o valor do bem menos o valor da depreciação. Aí você forma o saldo residual contábil. Este valor é que você vai utilizar para fazer a contabilização no momento em que você vai baixar totalmente o bem. Vamos supor que esse bem sofra um sinistro ou que ele acabe perdendo totalmente a capacidade produtiva dele e tenha que ser baixado. A contrapartida do ativo imobilizado vai ser despesa. Então, você vai usar este valor, o valor residual, da mesma situação quando você vai vender um bem, você vai utilizar o valor residual. Se o valor de mercado estiver superior ao valor residual contábil, a empresa passará a ter um ganho de capital. Se o valor for inferior ao valor que está na contabilidade, o valor residual, nesse momento, a diferença entre o valor de venda e o valor do valor residual, a empresa vai ter que baixar como custo ou despesa efetivamente, ou seja, vai diminuir, vai jogar negativamente lá nas contas de resultado, né? Com isso, nós terminamos a aula de ontem, né? Eu gostaria de deixar a palavra aos senhores, caso os senhores tenham alguma dúvida ou algum comentário a esse respeito, por favor, fiquem à vontade. Pode me dar um sinal aqui pela mensagem que eu já vou acompanhando aqui, então. Se está tudo bem, ou se tem alguma pergunta. Quando isso, o professor vai tomar uma xícara de café aqui, um golinho de café. Porque aqui em Ponta Grossa tá um frio danado. Tá um frio aí, Guilherme, em Palmeira? Ângela, tudo bem? O professor pode caminhar? Vanessa, tudo bem? O professor pode caminhar? Joia. Muito bem. Então, para que a gente prossiga com a nossa aula, o professor vai compartilhar a nossa tela. Eu gostaria que os senhores acompanhassem a apresentação de hoje. Os senhores estão vendo a tela aqui da apresentação? Tem boa visibilidade? O professor não consegue ver vocês, sabe? Esse recurso aqui do G Suite, do Google for Education, ele não dá a possibilidade do professor ver vocês. Então, eu não consigo entender se vocês estão entendendo sim ou não. Simplesmente, para mim, agora está aparecendo só a apresentação. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês mandem mensagenzinha. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem que o professor vai tentando responder por aqui, tá bem? Sim, professor. Muito bem. Vamos lá para o slide número 2, né? Hoje a nossa intenção é falar sobre folha de pagamento, só que o professor gostaria de desmistificar um pouco, sabe? Eu participei de vários treinamentos sobre folha de pagamento e um treinamento era mais difícil de entender que o outro. Então, o professor tentou, assim, fazer uma apresentação, fazer uma aula onde os senhores peguem os principais pontos de como é que vai ocorrer a contabilização de uma folha de pagamento e qual é o impacto desse lançamento contábil no patrimônio da empresa, né? A partir daí, vocês vão ver que é muito simples a contabilização. Na verdade, a contabilização da folha de pagamento ela é muito simples. O que dificulta o entendimento é que a legislação trabalhista
ela é um pouco complexa no Brasil. Então, você tem que não só entender de contabilização, mas também é interessante e muito necessário que o profissional ele entenda de legislação trabalhista. Aí a coisa começa a ficar mais clara. Então, para isso, nós vamos começar lá no slide número 3, né? Como que se fundamenta essa questão da relação de trabalho no Brasil, né? Tudo que os senhores buscarem saber, tudo que os senhores tiverem a necessidade de fazer uma pesquisa, busquem sempre na consolidação das leis do trabalho, na CLT. O único documento que vai suportar qualquer identificação, por que você debita isso, por que acredita aquilo, por que a relação com terceiros ela é dessa forma, por que a relação com o empregado é dessa forma, por que tem adicional noturno, por que não tem insalubridade, qual o grau de insalubridade. Tudo isso os senhores vão buscar na consolidação das leis do trabalho. Lá que a gente vai fortalecer o nosso conhecimento. Um outro ponto importante que a gente tem que destacar é que a relação de trabalho no Brasil, ela não é uma relação familiar, ela não é uma relação amorosa, ela é uma relação que ela se sustenta em cima de um contrato. E nós vamos chamar isso de contrato de trabalho, que está especificado lá na consolidação das leis do trabalho. Então, quando você entra numa empresa, você faz a integração, vão apresentar a empresa, você faz uma série de exames, né, que são exames admissionais, passa por um processo de entrevista, passa por um processo de recrutamento e seleção de profissionais, né, e supondo que você está na melhor fase e você vai ser a pessoa contemplada que vai trabalhar naquela empresa, né. Pessoalmente, você vai ter que ter uma carteira de trabalho. E essa carteira de trabalho, ela vai especificar ali com clareza, né, exatamente o momento em que você entra na empresa, qual é o teu cargo, qual é a função que você exerce, qual é o valor que você está trabalhando, né, qual é o valor da sua remuneração, do seu salário, né, e se existe algum tipo de adicional que vai incidir sobre a sua remuneração. Isso tudo está escrito lá na carteira de trabalho. E o profissional também, ele assina um contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele tem que ter, conforme o professor já falou anteriormente, ele tem que ter direitos e tem que ter deveres. A empresa, ela tem que ter o dever de nos pagar, de pagar a nossa remuneração sempre em dia, né? Sempre conforme o que está combinado no contrato, sempre que está combinado e registrado na carteira de trabalho, né? Por um outro lado, o trabalhador, ele tem que dar o melhor de si, ele tem que dar o seu esforço, ele tem que dar o seu conhecimento para que a empresa consiga atingir os seus objetivos, né? Então, tendo isso tudo em mente, tendo isso tudo já sedimentado na nossa cabeça, agora sim nós podemos falar sobre quais são os termos, quais são as situações que a gente vai passar na empresa e que a gente vai ter que detalhar e registrar isso detalhadamente na folha de pagamento, né? Cada vez que a empresa ela faz um pagamento, ou seja, através de um adiantamento salarial, né, que ele pode ocorrer no dia 15 ou no dia 20, ou através de um pagamento efetivo, que ele pode ocorrer no dia 1º ou até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Cada vez que a empresa faz o pagamento, o profissional ele vai receber o crédito e vai assinar lá um recibo de pagamento.
Este recibo de pagamento, ele tem que estar detalhado exatamente o que está entrando a crédito nessa conta e o que está entrando a débito nessa conta, né? E o saldo dessa conta, ele tem que bater exatamente com o valor que foi creditado lá na sua conta corrente, no momento em que a empresa transferiu para a sua conta corrente. Então, para que isso? Para que o trabalhador tenha a exata certeza, a exata confiança de que tudo que ele está recebendo é o que de fato foi combinado e registrado no contrato de trabalho e também está registrado lá na carteira de trabalho. Então, o trabalhador ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa exatidão de como é que está sendo trabalhado a sua área financeira, né? Como é que está sendo pago ele, né? Um ponto que o professor gostaria de colocar é que, assim, a relação de trabalho, ela é particular. Quando a empresa for fazer o pagamento, por exemplo, não se pode fazer o pagamento de uma forma global. Você faz vários pagamentos numa conta corrente, mas você, na hora de você explicar o que está sendo a crédito, o que está sendo levado a débito lá no recibo de pagamento, isso tem que ser feito individual. Você não pode fazer de uma forma global, porque a folha de pagamento ela só cabe ao profissional que está recebendo a folha de pagamento. Esse é um critério bastante inteligente do ponto de vista de que as pessoas elas têm o sigilo da informação, só pertence à pessoa que está recebendo. Tanto que na parte superior do recibo de pagamento consta lá o nome da pessoa, o cargo, a data de admissão e o valor do salário. E isso só quem deseja saber, ou quem precisa saber, é só a pessoa que está recebendo aquele salário ali. Bom, tendo isso em mente, agora nós vamos para o nosso próximo slide, onde o professor colocou aqui no nosso slide alguns itens que eles devem constar nessa folha de pagamento e que é necessário que a gente já comece a ter afinidade com isso, né? Por exemplo, ali, leis trabalhistas, registro do empregado, exercício, carteira de trabalho e previdência social. Um ponto que o professor gostaria de colocar é que eu já vi muita gente, no momento que está trabalhando, não dá a devida atenção à carteira de trabalho e previdência social. Costumeiramente, as pessoas deixam num canto da casa, ou deixam em cima do guarda-roupa, ou deixam dentro de uma caixa de sapato, a caixa de sapato vai parar dentro para você fazer o requerimento da sua aposentadoria, aí você já não encontra mais. E aí a coisa começa a ficar muito ruim, né? Então, assim, é muito necessário que a gente tenha muito cuidado com a carteira de trabalho e previdência social. Por quê? No momento em que você for fazer, ou que você for acessar, ou que você for dar entrada na sua aposentadoria, que é o melhor momento da vida profissional, necessariamente todos aqueles dados que estavam contidos na carteira de trabalho, eles vão ser resgatados, né? E, a partir do ano de 1998, se não me falha a memória, começou-se a juntar o INSS com a Receita Federal, o que na época chamava de super-receita. Então, tanto o INSS, que tem vida independente, quanto a Delegacia da Receita Federal, elas tiveram que se unir.
E durante um período, houve uma transição de informações. Então, você vai no mesmo prédio, você vai no mesmo local, mas você vê duas instituições, como a gente tem aqui em Ponta Grossa, né, ali na frente da Prefeitura Municipal, tem o prédio da Delegacia da Receita Federal. Se você entrar à sua direita, é a Delegacia da Receita Federal. Se você entrar à sua esquerda, é o INSS. Com essa transição de sistemas, com essa transição de informações, muitas informações foram se perdendo. E eu vi que muitos profissionais, quando foram requerer a sua aposentadoria, não tinham mais o registro daquelas informações de trabalho. E aí a pessoa vai em busca da carteira de trabalho e já não encontra mais. E aí você está com um problema. Então, é muito necessário que a gente guarde esse documento por toda a vida, com muito carinho, porque no momento da aposentadoria, todas as informações que estão lá contidas, elas vão ser resgatadas e vão ser utilizadas, né? Outros itens aqui que a gente pode estar utilizando, que vai começar a fazer parte da nossa dia a dia, vale transporte, né? Jornada de trabalho, compensação de salário, férias, 13º, cálculos, período aquisitivo, período concessivo. Isso daí é muito interessante que a gente saiba todos esses temas, porque esses termos, porque a gente vai utilizar deles durante o momento da contabilização efetiva. Naquele momento que a gente vai contabilizar mesmo, aí a gente precisa desdobrar isso dentro de uma estrutura de informação contábil, né? Logicamente que os senhores teriam que conhecer a metodologia, a mesma situação que o professor falou lá, quando a gente começou a falar sobre depreciação, que hoje existem sistemas informatizados que já tratam disso de uma maneira singular, que já tratam isso de uma maneira particular, ou seja, ele já faz o reconhecimento e os cálculos, e ao final do período, depois de apurado, ele vai e faz a contabilização, o que chamam de integração entre sistemas, né? Na folha de pagamento, é exatamente da mesma forma. Tem profissionais que ficam alimentando esse sistema durante todo o período, todo o mês, com informações de impostos, com informações de benefícios, por exemplo, que nem farmácia, vale transporte, vale mercado, algumas empresas oferecem esse tipo de benefício, saúde, como, por exemplo, a Unimed, planos odontológicos. Então, durante o mês, um profissional ele vai alimentando o sistema de quem é a pessoa que usou, quanto que usou, em que período usou, o que cabe desse período para a empresa, o que cabe particularmente ao profissional. Então, ele vai alimentando esse sistema durante o mês, né? E chega ao final do mês, esse profissional, ele vai gerar um ícone dentro do sistema que é cálculo. No momento que ele aciona esse ícone, o que acontece? Toda a folha de pagamento ela vai ser processada. Então, todos os cálculos de benefícios, todos os cálculos de impostos, todos os cálculos de férias, 13º, quem entrou naquele período de férias, tudo ele vai ser gerado de forma a individualizar cada profissional, né? E ao final deste cálculo,
ele vai gerar uma base de dados, essa base de dados vai gerar um relatório, e o profissional vai fazer uma conferência desses lançamentos. E vai conferir lá, profissional número tal, entrou em férias, entrou qual o período, quanto que ele tem direito de férias, e vai fazendo um checklist de todas essas informações. De forma que, ao final de todo esse processo de validação da informação, de confirmação dessa informação, e ele, ciente de que fez todas as conciliações, e aquele relatório ele está correto, ele está pronto para fazer a integração, aí sim ele vai apertar um outro botão, um outro íconezinho dentro do sistema, e o sistema vai capturar toda aquela massa de dados que foi gerada durante o mês, onde ele foi contabilizando, onde ele foi gerando essas informações, e ele vai fazer a integração desse sistema de informação com o sistema contábil. E aí vai gerar todo o lançamento contábil, né? A partir daí é que eu vou para o próximo slide agora. Por quê? No momento em que faz a integração, os senhores imaginem que ele vai fazer o lançamento individual. Se a empresa tem, hipoteticamente, um exemplo, se a empresa tem 3.000 funcionários, né? Cada funcionário tem 5 benefícios, por exemplo, mais uma carga de impostos. Tudo isso vai gerar aproximadamente uns 15.000 lançamentos contábeis, que, de forma humana, isso seria impossível de ocorrer dentro do período. Então, o sistema de processamento eletrônico de dados, ele veio para nos ajudar. Então, no momento que ele faz essa captura dessa massa de dados e transporta, integra para dentro do sistema contábil, aí sim a gente vai ver qual é o reflexo de toda essa tratativa dentro do patrimônio, dentro da estrutura patrimonial, que o professor fala, ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, né? Então, é necessário que a gente entenda a legislação trabalhista. Aliás, não é necessário, é muito necessário que a gente entenda sobre legislação trabalhista. E quais os impactos que essa legislação nos condena a passar dentro do nosso patrimônio. Então, qual é o impacto disso no patrimônio? Né? Que, a nível de gestão, que a nível de administração, a nível de conselho fiscal, conselho de administração e diretoria da empresa, basicamente onde eles vão ver esse principal reflexo, né? Então, quando você vai contratar uma pessoa, quando você vai demitir uma pessoa, ou quando você vai promover uma pessoa dentro da sua estrutura organizacional, é necessário que a gente tenha exatamente uma consciência de quais são os impactos. Uma vez que você já contratou, aí você só vai refletir isso dentro da contabilidade, né? E é por isso agora que nós vamos passar para o slide número 5. Né? Então, no slide número 5, todos aqueles lançamentos, 15.000 no nosso exemplo, no exemplo que o professor deu, né, uma empresa com 3.000 funcionários, ele pode gerar até uma massa de dados aí de 15.000 lançamentos, né? Então, este lançamento, logicamente, que não vai ser os 15.000 lançamentos, mas a soma dos 15.000 lançamentos, ele está aqui dentro do nosso lançamento contábil. Então, aqui os senhores vão ver só o espelho do lançamento, que aí
é que eu acho que é mais importante que a gente consiga entender qual é o impacto patrimonial da folha de pagamento. Basicamente é muito simples, é muito simples. Vamos resgatar aquele conhecimento da depreciação. Quando é um bem relacionado à área industrial ou à área operacional, nós vamos utilizar a carga de depreciação no custo. Se é um bem do ativo da área administrativa, nós vamos lançar em despesa. A folha de pagamento é exatamente igual. A folha de pagamento, a contabilização da folha de pagamento é exatamente igual, é tudo muito simples. Sempre que vocês olharem um funcionário e observarem que ele está utilizando um uniforme da área operacional, da área industrial, este profissional é um custo. Por quê? Porque todos os lançamentos contábeis que forem ser feitos da folha de pagamento deste profissional vai recair no custo da empresa. Contudo, se vocês olharem um profissional que ele está vestido como um procedimento da área administrativa da empresa, o que ocorre? Toda essa carga financeira, toda essa carga de pagamentos, ela vai ocorrer na área da despesa da nossa empresa. Então, a gente vai voltar naquele raciocínio. Como que se forma o resultado da empresa? Receita menos custo menos despesa igual a lucro líquido. Então, todos os funcionários que estão na folha de pagamento da área operacional ou industrial da empresa vão ser lançados em custo. Todos os profissionais da área administrativa, lançamentos contábeis, vão ser lançados aonde? Em despesa. Então, se forma o resultado. Esses profissionais, eles têm que estar trabalhando alinhadamente com as suficientes para pagar os seus custos, isto que leva a empresa ao crescimento. Tendo essa ideia na cabeça, já fundamentada, então vamos ao lançamento contábil. Nós vamos, nesse exemplo aqui, nós vamos usar débito em despesa com salários. Então, despesa com salários, esse exemplo aqui é o exemplo que o professor usou da área administrativa, vai aumentar a despesa. Em contrapartida, nós vamos creditar contas a pagar. Então, nós vamos fazer o reconhecimento da despesa, do lançamento da folha de pagamento desse profissional, e, em contrapartida, vai gerar uma obrigação lá no contas a pagar da empresa, lá no passivo circulante da empresa. Importante, é sempre necessário que a gente lance a folha de pagamento na competência em que o profissional está trabalhando. Por exemplo, se ele vai trabalhar durante o mês de junho, é o mês que nós estamos vivendo. Então, ele vai trabalhar durante o mês de junho. E a nossa empresa, hipoteticamente, ela vai pagar até o dia 30 de junho. Então, é necessário que a gente faça o reconhecimento de todos esses lançamentos contábeis dentro da competência do mês 6. E vai lançar lá uma obrigação para pagar, para a empresa pagar, no último dia do mês, no dia 30 do 6. No dia 30 do 6. Bom, avançando um pouco mais no nosso conhecimento, nós vamos lá para o slide número 7. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do INSS. O INSS que impacta sobre a folha de pagamento da empresa, né?
E aí são dois os pontos que o professor gostaria de salientar. Primeiro deles, tem o INSS, que é o INSS que é gerado do profissional, que ele é quem paga o INSS. Ou seja, não é obrigação dele pagar o INSS, mas sim é retido dele. Nesse momento, a empresa só transita pelo contas a pagar este valor. E já dentro do INSS também tem a parte que é patronal, que daí sim, esta vai gerar por conta da empresa. Então, este valor, efetivamente, a empresa terá que desembolsar. Nesse momento, nesse slide aqui, o professor está se relatando o INSS que ele reteve do funcionário. Então, despesas com o INSS e INSS a recolher ou INSS a pagar lá no passivo circulante. Vamos agora avançar um pouquinho para o slide número 7. Agora sim a gente vai ver que nós temos ali, no nosso exemplo embaixo, que essa parte é a parte da empresa, efetivamente a parte da empresa. Então, qual é o lançamento? Nós vamos, lembre-se que no slide anterior, a gente acredita contas a pagar, porque a gente reconhece que é uma obrigação da empresa. Agora eu vou fazer o reverso, eu vou tirar esse valor da obrigação e vou creditar INSS a recolher. Então vai gerar uma obrigação de INSS a recolher e salários a pagar. Eu vou tirar essa parte do salário que estava contabilizado no lançamento anterior. Avançando um pouquinho mais do slide, eu vou agora falar sobre o fundo de garantia. O fundo de garantia, ele foi criado, ele foi instituído para que o trabalhador ele tivesse eu não quero dizer uma garantia, mas ele tem uma forma de sobreviver depois que a empresa demite dele. Então, por exemplo, assim, o profissional trabalhou durante um período dentro da empresa. Daí chega um momento em que esse relacionamento já não vai mais para frente e está no momento da gente encerrar o nosso contrato de trabalho. A empresa chama ele e demite ele, né? Então, para que ele não fique desamparado, desprotegido, a lei criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O que corresponde isso? Corresponde a 8% de todo o valor bruto que o salário da pessoa tem naquele mês. Então, este é um valor que é só da empresa. É só a empresa que tem a obrigação de pagar este valor. Então, não tem como eu descontar fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador. Qual é o cálculo que você faz? É 8% sobre o valor que a pessoa está recebendo naquele mês. Então, 8%, um ano tem 12 meses. 8 vezes 12 vai dar 96%. Ou seja, a cada ano, o cálculo que se faz é que a cada ano o profissional tenha um salário adicional na sua conta, lá na Caixa Econômica Federal, que esteja vinculado ao CPF dele, ao PIS desse trabalhador, que no momento em que ele for mandado embora, ele vai resgatar esse valor e vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir ter uma forma de viver um pouco mais até ele conseguir arranjar um novo emprego, um novo trabalho. Então, nesse momento, qual é o nosso
lançamento correto a ser feito? Nós vamos debitar despesa, que vai lá para o resultado da empresa, e vamos creditar contas a pagar. É um lançamento muito simples, né? De forma individual, o sistema vai acompanhar cada um dos profissionais, qual é a quantidade e o valor de depósitos que está sendo feito na Caixa Econômica. Contudo, na contabilidade, nós vamos espelhar um único lançamento naquele mês, né? O nosso interesse, a nossa intenção é acompanhar a movimentação, a dinâmica patrimonial dentro daquele período que nós vamos analisar e vamos realizar os lançamentos contábeis, né? Então, agora nós vamos para o slide número 9, né? Que é agora o momento onde a empresa vai efetivamente, nesse slide, o professor quis, assim, relatar qual é a forma agora que vai contabilizar o pagamento. Então, até o slide anterior é uma provisão, é um apagar que a gente está reconhecendo, né, que a empresa está reconhecendo lá na sua contabilidade. E agora é o efetivo pagamento, né? Então, como é que nós vamos diminuir os salários a pagar, né? Chegou no dia do final do mês, a empresa tirou da conta dela um determinado volume de recursos e foi realizando o pagamento de diversos trabalhadores. Então, ela vai debitar salários a pagar, que até o slide anterior nós tínhamos provisionado o salário lá no passivo circulante, e agora nós vamos baixar a nossa obrigação, vamos debitar salários a pagar e vamos creditar a conta bancos, vai diminuir lá do nosso ativo circulante. A mesma situação para o INSS, então, nós vamos ter INSS a recolher pelo valor de R$ 1.390, só que o INSS ele vai ser pago no dia 20 do mês subsequente. Então, você vai fechar o mês com a provisão e vai baixar ele no dia 20 do mês subsequente. Então, lá no dia 20 do mês subsequente, nós vamos debitar INSS a recolher e vamos creditar a conta caixa. A mesma situação agora para o INSS, que ele é patronal. Vamos fazer o reconhecimento da baixa da obrigação, que nós vamos debitar INSS a recolher, e vamos creditar caixa pelo mesmo valor. Os senhores observem que o professor sempre colocou débito e crédito sempre com o mesmo valor. Por que isso? Para dar uma maior segurança no lançamento contábil, né? Senão, se tiver aqui uma diferençazinha de 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, já não vai fechar a nossa contabilidade. Um item que o professor gostaria, que eu quero dar uma pausa agora nesse slide e só fazer um comentário, é que os senhores cuidem muito na hora que faz a importação dessa massa de dados. Por que isso? Eu já observei que, em algumas ocasiões, há uma pequena divergência de valores. Por exemplo, 1 centavo, 2 centavos entre o valor que foi contabilizado lá no momento da provisão, na competência mensal da provisão, quanto ao momento que você faz o efetivo recolhimento e o profissional gera a guia para pagar, né? Por que isso acontece? Porque é uma questão de arredondamento. A hora que você pegar para gerar o pagamento, a guia, ele vai pegar o valor total da folha de pagamento. Então, ele vai pegar o valor total da folha de pagamento e vai aplicar uma alíquota em cima e vai gerar o boleto para pagar do imposto. Contudo, na situação anterior, como o professor falou, que o sistema vai fazer o cálculo de forma individual
trabalhador por trabalhador, naquele momento, ele vai pegar valores que, somando todos aqueles valores, vai dar uma diferença no final de 1 ou 2 centavos. No momento em que você gera o teu SPED fiscal, no momento em que você gera o seu documento eletrônico e encaminha para a Receita, e a Receita ou o INSS vão fazer o cruzamento das informações, aí dá divergência, as empresas são obrigadas a fazer algum comunicativo ou até uma explicação do porquê daquela variação. A recomendação que o professor faz é no sentido de que é muito importante que sempre no final do mês se ajuste na contabilidade esse arredondamento. Para quê? Para que no momento que você enviar o seu SPED fiscal, ele já esteja batendo exatamente com o valor da guia. Aí vai redondinho. E na nossa última situação, agora voltando ao nosso slide, né, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Né? Então, no momento do pagamento, que é o momento de recolhimento, esse momento é só da empresa, né, a empresa vai debitar FGTS a pagar, ou seja, vai diminuir lá da nossa obrigação com o governo e vai baixar o ativo circulante imobilizado bancos, né? Com isso, o professor encerra aqui a apresentação da folha de pagamento, né? Agradece a atenção, agora eu vou fechar o nosso compartilhamento dessa tela e vou voltar na tela onde a gente vai da nossa videoaula. Oi, pessoal. Estão todos aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de algum esclarecimento? Fique à vontade, Guilherme, pode perguntar. Se você quiser usar o microfone, o professor vai te orientar assim, você habilita o microfone, fala, e depois você desabilita, porque senão ele dá reflexo para todo mundo. Tranquilo, professor. Nenhuma dúvida. Ângela, temos alguma dúvida? Ângela, temos alguma dúvida? Ok, então. O professor agradece a presença de vocês, né? Eu vou vou ficar à disposição lá no chat da FACE, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Com essa nossa aula de hoje, a gente encerra o nosso plano de ensino, né? Eu vou montar uma lista de exercícios para a gente revisar durante essa semana e a próxima semana, né? E aí a gente vai se preparar para a nossa avaliação final do bimestre, né? Eu fiz uma sugestão, o professor fez uma sugestão para a coordenação do curso, que a nossa avaliação ela seja no dia 25/6, né? Eu não sei, essa avaliação, essa decisão agora cabe à coordenação do curso, né? Então, possivelmente, eles vão estar disponibilizando aí o horário das avaliações e nós vamos ser contemplados, se tudo der certo, no dia 25/6. E a nossa avaliação da disciplina de laboratório contábil, o professor está previamente programando para o dia 26/6. Então, 25 vai ser a nossa avaliação final bimestral de
contabilidade intermediária, e no dia 26 vai ser a avaliação de laboratório contábil, né? No laboratório contábil, a gente está indo bem, então acredito eu que a gente já vai fazer mais uns 2 exercícios até o nosso dia da avaliação final. Mas, para essa disciplina, então, eu vou utilizar um exercício para pegar os 2 temas, tanto depreciação, amortização e exaustão, bem como folha de pagamento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Algum esclarecimento, pessoal? Fiquem à vontade. Não, tranquilo, professor. Acho que quando que daí vai passar atividades? Acredito eu que logo na semana que vem, eu estou pensando em lançar já ela na segunda-feira, Guilherme, porque na semana que vem é uma semana curta, né? Nós vamos ter uma semana curta a semana que vem. Então, eu quero ver se eu lanço ela logo no comecinho da semana, para a gente aproveitar os diazinhos, né? E lá na outra semana, eu já faço a correção, vou corrigir todos os exercícios numa aula também, né? E vou esclarecer, e com base nisso, a gente vai para a nossa avaliação final. Então, durante a semana que vem, a gente vai fazer a lista de exercícios. Na próxima semana, o professor corrige ela integralmente e resolve, tira as dúvidas e tudo mais. E aí a gente se prepara para a última semana lá, que vai ser no dia 25 ou 26. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, Guilherme. Valeu. Um bom descanso. Até. Ângela, alguma pergunta? Estou à disposição, caso tenha alguma dúvida, Guilherme, quiser me acionar, pode ficar à vontade. Quiser me acionar pelo WhatsApp, pode ficar à vontade. Ângela, alguma dúvida? Ok, o professor agradece, então, e até mais. Tchau, tchau. Bom descanso.